faço questão de estar pregando no dia do meu aniversário. Não só pela data em si, mas principalmente para a gente não perder o foco do que nós estamos fazendo aqui, e que se eu estou hoje aqui nessa manhã, é porque eu preciso agradecer muito a Deus pelo que Ele tem feito na minha vida. E é sim, como a pastora Vanessa falou, é um privilégio, é uma honra estar aqui nesse altar, estar aqui falando da vontade de Deus. Então eu quero que você também não perca o foco. Por mais que alguns de vocês vieram, e eu agradeço de coração para poder estar comigo nesse dia, eu quero que vocês lembrem-se quem é a pessoa mais importante nesse lugar. E não sou eu. A pessoa mais importante, sem dúvida, é o Espírito Santo de Deus que está aqui entre nós. É Ele que é digno de toda a honra, é Ele que é digno de toda a glória. E é sobre isso que eu quero falar com vocês nessa manhã. Deus me deu uma palavra dura para mim, pessoalmente, essa semana. Eu estava orando e Deus foi muito claro comigo quando Ele me deu uma palavra lá em Apocalipse capítulo 2, não precisa abrir, quando Ele repreende a igreja de Éfeso. E Ele dizia, essa palavra é para você, Rogério, não é para a igreja, é para você. E Ele começou a falar comigo exatamente isso, olha, eu tenho muitas coisas para te elogiar, a maneira como você tem suportado os chamados falsos apóstolos, a maneira como você os enfrenta, a maneira como você denuncia suas práticas abusivas e mentirosas. Isso eu até estou do seu lado. Mas eu tenho contra você que você abandonou o seu primeiro amor. E aquilo doeu. Doeu, porque você sabe quando é Deus falando com você, não sabe? Eu sabia que Deus estava falando comigo. E eu senti nitidamente o Espírito Santo me repreendendo, mas com amor, com carinho, dizendo, às vezes você está tão ocupado, tão cheio de coisas na sua cabeça, tantos planos, tantos projetos, tantas atividades na igreja, ou lá fora, na universidade, mas eu tenho contra você que você está abandonando o seu primeiro amor. E doeu, irmãos, ouvir isso. Você ouvir de Deus que você não é mais o mesmo, não reconhece mais o som da sua voz, isso dói muito. E ele me fez lembrar alguns anos atrás, não muitos, não vou entregar também. Brincadeira, para quem não sabe, eu sou um menino ainda. Eu ainda posso ser classificado como jovem, eu não cheguei aos 40. Então, né, estou fazendo 39 hoje. Então ainda tenho segunda classificação, né, etária do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, eu ainda sou jovem. Até o ano que vem, quando eu completar os meus 40, eu deixo de ser jovem e passo a ser simplesmente um homem de meia idade. Ufa, é difícil isso, hein? Depois vocês que passaram por isso me ajudem, tá? Vou precisar de apoio emocional para tudo isso. E foi difícil ouvir isso de Deus, essa questão de que eu estava abandonando meu primeiro amor, porque a primeira coisa que a gente quer fazer é, não, Senhor, não estou fazendo isso não. A gente quer se justificar. Não, Deus, eu estou contigo, a gente tem comunhão o dia inteiro, eu ainda oro, eu tenho meu devocional, eu leio a tua palavra, eu estudo, eu me dedico. A gente quer justificar. E aí vem aquela voz suave e doce do Espírito Santo e diz, tenho contra ti que você abandonou o seu primeiro amor. E aí você quer mais justificativa. Senhor, aqui não está dando tempo. Você já começa a admitir, mas já... Não, Senhor, aqui está corrido, né? Eu estou cansado, tá difícil a gente ter essa comunhão. E aí ele vem e repete de novo. E aí depois de algumas pancadas e algum choro de arrependimento, eu comecei a ouvir mais de Deus e foi daí que saiu essa mensagem. Sobre conhecer. O que significa conhecer? O que é conhecer alguém? Você conhece teu esposo, tua esposa? Perigosa essa pergunta, né? Às vezes, mesmo depois de décadas casados, você pode, de fato, não conhecer completamente alguém. Nós temos manias, nós temos hábitos, nós temos segredos. E alguns deles, nem a pessoa mais íntima ao nosso lado conhece. E isso é um perigo.
Isso é um perigo. Porque conhecer e ser conhecido é o ponto mais importante. Escutem bem o que eu estou ousadamente falando nessa manhã. É o ponto mais importante de todo o Evangelho. Pastor, mas não é o amor? O amor é a atitude mais importante. Você escolher amar, você decidir amar, mesmo contra tudo e todos, contra todas as circunstâncias, é a decisão mais importante que você pode tomar em Cristo. Agora, aos meus olhos, depois de tudo que Deus me falou essa semana, conhecer e ser conhecido é, sem dúvida, uma das bases mais importantes de todo o Evangelho. De todo o Evangelho. Você pode conhecer alguém e saber tudo a respeito dela. Eu sempre falo isso aqui. Você pega alguém famoso, sei lá, um jogador de futebol, um ator de cinema, não sei, um político, já que está na moda, né? Você sabe tudo a respeito dele. Quando nasceu, o que gosta de comer, que horas acorda, qual é a sua rotina, qual é o seu esporte preferido, qual é a sua cor favorita. Você pode saber tudo a respeito de alguém e, ao mesmo tempo, não conhecer essa pessoa. Você fala, não, eu conheço fulano. Não, você sabe tudo a respeito dessa pessoa. É totalmente diferente. Quando você o encontrar na rua, se por algum motivo você um dia está no shopping, e aí você sabe tudo, é fã daquele, sei lá, jogador de futebol, e por algum motivo você o encontra no shopping, e você o vê, e você o reconhece, porque sabe quem ele é. Você sabe quem ele é, e sabe muito a respeito dele. Mas eu te pergunto, se você chegar e se apresentar, ô fulano, como é que você está? Ele vai te conhecer? Não. Vocês estão começando a entender onde nós queremos chegar nessa manhã, da parte de Deus? Você pode saber muito sobre alguém, não necessariamente você o conhece. Você pode ler toda a biografia de alguém, a biografia de alguém. E mesmo assim, você não conhece o que está dentro do coração dele. Você pode viver anos ao lado dos seus filhos, dos seus pais, dos seus cônjuges. E talvez, se realmente não houver uma transparência, se não houver uma verdade, você não conhece o que está dentro dela e quem ela é ou quem ele é de verdade. Da mesma maneira com Deus, e eu quero focar nisso hoje, nessa manhã. Conhecer a Deus e ser conhecido de Deus. Aí está aquilo que eu disse que é uma das bases mais importantes do Evangelho. Sabe o que vai valer todas as coisas que você fizer nessa terra? Se você não conhecer a Deus de verdade? Do que adianta? Lembra de Pedro? Pedro andou alguns anos com Jesus. Sem dúvida nenhuma, Pedro era a pessoa mais próxima de Jesus, daqueles discípulos. Sim ou não? Sim. Nós temos ali a história de João, conhecido como discípulo amado, que reclinava a cabeça sobre o peito de Jesus. Porém, na maioria das coisas mais íntimas, dos momentos mais difíceis, sempre tinham três mais próximos de Jesus: Pedro e os dois irmãos João e Tiago. E Pedro, depois de tudo aquilo, quando Jesus falou, olha, eu vou ser entregue, eu vou ser morto, assim, assim, assado. E aí Pedro, não, Senhor, isso não. E aí Jesus repreendeu, falou, afasta-te de mim, Satanás, você não sabe o que está falando. E no último momento, na Santa Ceia, Pedro falou, eu vou com você, Jesus, até para a morte. Vocês se lembram o que Jesus disse para ele? Pedro, ainda hoje, antes que o galo cante, você fará o que comigo? Me negará 3 vezes. E se você for lá no livro de Mateus, depois nos evangelhos sinóticos, em João, em Lucas, você vai ver que Pedro estava ali, depois que Jesus foi preso, e uma mulher viu e falou, eu te conheço, eu reconheço você. Você andava com Jesus, e ele solta a célebre frase, eu não conheço este homem. E aí ele saiu, chegou em outro lugar, o seu jeito te denuncia. Você andava com Jesus. Eu não conheço esse homem. E pela terceira vez,
Quando Pedro foi pego em flagrante, você fala igual ele. Até o seu jeito de falar é igual dele. Certamente você andava, era um dos seus discípulos. Aí diz a Bíblia que ele começou a amaldiçoar e xingar e dizer, eu não conheço esse homem. E naquele mesmo instante o galo cantou. Pedro se lembrou das palavras de Jesus e chorou amargamente. Olha que interessante. As palavras de Pedro no momento de negar Cristo foram, eu não conheço esse homem. Eu sequer o conheço. Queridos, quantas vezes a gente inconscientemente, é lógico, ninguém faz isso de propósito, mas quantas vezes inconscientemente a gente nega Cristo? Quantas vezes as pessoas esperam de nós uma postura cristã e a nossa atitude é muito semelhante à de Pedro? Nós até não proclamamos essas palavras, mas agimos como se não conhecêssemos a Jesus. Como se fosse um estranho para nós. Às vezes, você é colocado numa situação constrangedora que você tem que escolher entre o princípio cristão e a cultura do mundo. Quando eu falo do mundo, dessa terra. E quantas vezes a gente finge não conhecer Jesus? Para poder não sair mal ali entre os amigos, entre os colegas de trabalho, no meio da família. Quantas vezes nós negamos que conhecemos a Jesus? E nós o conhecemos. Mas se você for comigo lá no livro de João, capítulo 16, versículo 3, João capítulo 16, versículo 3. Jesus está explicando para os discípulos, olha, se preparem que vem dias difíceis aí pela frente. Virão dias difíceis, vocês serão presos, vocês serão chicoteados, vocês sofrerão, mas as pessoas que os tratarão mal só farão isso por um motivo. O que está escrito aí em João 16, 3? Farão essas coisas porque não conheceram o meu Pai, nem o Pai, nem a mim. Jesus deixa claro que quem age com amargura, quem age com ira, quem age com truculência, quem age com violência, não conheceu ao Pai nem a Ele. Porque quem o conhece não tem atitudes desse tipo. Ou, às vezes, como Pedro, conhece, mas nega que o conhece por um instante. Tem um assunto um tópico de um nervo exposto essa semana, principalmente nas redes sociais. Eu não sei se vocês sabem, mas estamos aí há praticamente um mês, né, das eleições. Eleições para presidente, para governador, para deputado federal, deputado estadual. Vocês conhecem muito bem minha postura. Quem não conhece, vai me conhecer com o tempo, com o convívio. Eu não debato religião, com política, com nada disso. Nem religião eu debato, quanto mais política. Sabe por que eu, Rogério, agora é uma coisa minha, pessoal. Sabe por que eu não debato política? Vou explicar para vocês. Alguns estão até incomodados com essa minha postura e até me cobraram. Pô, pastor, você tem que se posicionar, falar alguma coisa sobre isso. Eu vou deixar aqui minha posição. Quando Jesus foi enviado para esse mundo, Israel era uma terra livre ou oprimida por um povo? Oprimida. Por quem? Pelos romanos. Ou seja, eles estavam debaixo de um jugo de domínio de outra nação. Quem os judeus esperavam que viesse como Messias, como libertador? Um filho de um carpinteiro? Não. Eles esperavam um guerreiro, um rei, que se levantasse e libertasse a Israel do jugo do Império Romano. Sim ou não? Não foi isso que os saduceus, os fariseus e todos os grupos políticos e religiosos esperavam? Tinha até um grupo religioso específico, mais para político do que religioso, chamado zelotes. Os zelotes, e daí vem o termo de zelo, de dedicação, eles eram tão aguçados em querer libertar a Israel do Império Romano, que eles pegavam nas armas, eles iam para a espada, eles iam para a briga. E eu te desafio a ler Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 evangelhos sinóticos que contam a história de Jesus nos 3 anos que ele ficou ministrando, além de um pouco da vida dele até os 30 anos de idade. Eu te desafio a ler os 4 evangelhos. Se você encontrar uma única passagem onde Jesus fala de política,
eu mudo minha posição. Se você encontrar uma única passagem onde o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Filho do Deus vivo, que veio a esse mundo para estabelecer o reino eterno, se você encontrar uma única passagem onde ele diz, vamos acabar com os romanos, vamos tirar o povo da escravidão dos romanos, vamos libertar, se você encontrar, me mostra, eu mudo minha opinião. Caso contrário, eu tento ser um cristão. Eu, Rogério, não estou dizendo que isso é regra para ninguém. Amém? Um cristão, por definição, é aquele que segue o exemplo de quem? Se Cristo não tratou de religião, se Cristo não perdeu tempo condenando o Império Romano que os oprimia, se Cristo até pagou os impostos por 2 vezes apenas aparece uma menção onde cobraram o imposto dele. Falou, você não vai pagar imposto não? Quanto que é? São 2 denários. Vai lá, Pedro, pesca um peixe. Na hora que sair, o primeiro peixe que você pegar vai ter 4 denários dentro da boca dele. Traz, paga o meu e o seu imposto. Foi o que Jesus fez. É a menção política. Em outro momento, tentaram ele, testaram ele e trouxeram para ele e perguntaram, Senhor, é lícito pagar tributo a César que nos oprime? E ele muito inteligentemente falou, deixa eu ver a moeda. De quem é esse rosto aqui, esculpido na moeda? É de César. Dá a César, em algumas traduções diga, devolva a César o que pertence a César. E a Deus o que é de Deus. Então, meu irmão, com todo respeito, com todo carinho do meu coração, eu falo isso para vocês. Você tem toda a liberdade para ter tua ideologia política. Você é livre. Você tem toda a liberdade para ser de esquerda, de direita, de centro, do que você quiser. Tem o centrão aí, né? O centrão do mal brasileiro, né? O centrão que está sempre do lado do governo, não importa quem seja. Você pode ser o que você quiser, não tem problema. Mas, pelo amor de Jesus Cristo, não misture a sua ideologia política tentando justificar ela na Bíblia. Para com isso, está feio. Para. Eu não sei porque eu estou falando disso, mas já que eu comecei, deixa eu terminar. Não, é porque eu defendo a direita, porque a direita, ela prega os valores do reino de Cristo. Valores como ser contra o aborto, valores como não aceitar a união homossexual, valores da direita como a livre economia. Bonito, bacana, realmente Cristo é a favor de tudo isso. Mas a mesma direita que prega valores do reino é a mesma direita que é completamente excludente dos pobres e daqueles que perecem. É a mesma direita que prega o armamento da população, onde o teu patrimônio vale mais que a vida. Porque se alguém vem te assaltar e você, portando uma arma, o mata, você está certo, você está correto, é o que diz essa direita. Então, o teu carro vale mais que uma vida. É isso que essa direita prega. Então, com todo respeito, você pode ser direita, mas não tente justificar ela no evangelho. Porque a mesma direita que prega coisas boas, que tem a ver com o reino, é a mesma direita que quer a violência, que quer o fim da violência através da morte, através da arma, através da força. E não é isso que Jesus prega. Então, com todo respeito, Jesus não está representado nessa direita. Do mesmo lado, você tem aquela esquerda social, que pensa nos pobres, que pensa nos afligidos, que quer fazer todo o trabalho. Muito bonito. Não, eu vou defender a esquerda porque Jesus defenderia o povo. Sim, Jesus defenderia o povo, mas Jesus nunca seria favorável ao aborto. Jesus nunca seria favorável às uniões homossexuais. Jesus, ele ama a todos, a mim, a você, não importa qual é a sua condição. Mas Jesus jamais permitiria que a cultura fosse superior a princípios do reino. Então, você que defende a esquerda dizendo que Jesus seria de esquerda, com todo respeito, você não entendeu nada da Bíblia. Você não entendeu nada. Se você defende a direita dizendo que Jesus defenderia a direita, você também não entendeu nada da Bíblia. Com todo respeito, você não conhece ainda Jesus de verdade. Se vocês acreditam que Jesus pode ser representado em qualquer um dos candidatos que nós temos hoje,
Está na hora da gente orar e buscar mais a palavra de Deus. Com todo respeito, volte a acreditar no que você quiser. Só não misture Jesus com a política suja, imunda, podre, corrompida e corrupta dos homens. Não tem candidato bonzinho, desculpe a verdade. Não tem salvador da pátria, desculpe a verdade. Você pode votar em quem você quiser, você é livre. Mas não misture o reino. Jesus passou aqui 3 anos pregando. Quando que ele falou sobre... Ah, não, minto. Jesus participou de uma eleição, sabia disso? Sabia que Jesus participou de uma eleição? Quando ele foi preso, Pilatos chamou ele, interrogou ele, não achou acusação nele e falou: eu preciso soltar esse homem, porque ele é inocente. O que Pilatos pensou? Bom, é Páscoa, é tradição soltar um preso. Só que tinha mais um cara preso com ele, chamado Barrabás. Lembra dessa história? Aí Jesus participou da eleição como candidato. E aí Pilatos levou ele para frente do povo e falou: gente, escolhe, quem vocês querem que eu solte hoje? Jesus ou Barrabás? Pode votar. O que o povo escolheu? O único exemplo de democracia na Bíblia deu errado. Ou deu certo. Depende do ponto de vista, deu muito certo, né? Deu muito certo, porque Jesus precisava morrer e passar por aquilo para ser o que ele é hoje. Ou seja, me perdoem esse meu desabafo, mas eu preciso falar isso, até porque essa semana me cortou o coração de ver pastores que eu admirava, não admiro mais. Pastores que eu admirava. Pessoas aí que estão muito bem posicionados no reino. E essa semana eu vi esses caras vindo defender um ou outro. E isso cortou meu coração, porque eu falei: Jesus não tem nada a ver com isso. Jesus veio estabelecer um reino eterno, um reino de justiça, de igualdade, de simplicidade. Jesus veio pregar salvação, vida eterna, não economia. Gente, desculpa, vai passar tudo isso aqui. Daqui 70 anos, onde você vai estar? Aí, pastor, 70, tá bom, eu vou pegar um pouquinho mais pesado. Daqui 100 anos... Não, mas eu trabalhei por um mundo melhor para os meus filhos. Beleza, parabéns por isso. Mas o que vale tudo isso se você não conhecer a Deus de verdade? Se você não conhecer de verdade, a coisa complica. E com muita tristeza eu falo, perdi sim a admiração por muitos pastores que eu seguia, inclusive em redes sociais, pessoas que eu conheci pessoalmente, que fizeram viagens missionárias comigo, pessoas de uma índole fora de série, mas que essa semana caíram completamente no meu conceito quando começaram a defender candidato A, candidato B, candidato C, e esse candidato é o melhor porque Deus está levantando ele para a nação. Gente do céu, se é esses caras que Deus tem levantado, Deus tenha misericórdia de nós. Deus tenha misericórdia de nós. Um que prega a igualdade social e ajudar os pobres, mas ao mesmo tempo impõe toda forma de sexualismo bizarro, impõe as leis, ou a vontade de promover as leis de aborto. Outros, então, que promovem, sim, valores do reino, de justiça, mas querem fazer isso na força, na violência, e que desprezam e menosprezam todos aqueles que pensam diferente deles. Jesus, se esses são os homens que Deus está levantando, ai de nós. Eu não consigo acreditar. Vocês têm todo o direito, é minha opinião, desculpe o desabafo aqui nesse momento, mas se vocês acreditam que são levantados eles por Deus, sigam em frente, mas façam um favor para vocês e para nós como igreja. Não nos envergonhem dizendo que foi Deus que os levantou. Não nos envergonhem dizendo que Deus tem a ver com um ou com o outro. Porque nosso papel, e está lá em Efésios 4, como o Eduardo começou o culto hoje, é orar e abençoar os nossos governantes. Sim, é seu papel de cidadão escolher quem é o governante que você quer. Mas misture, não misture. Estado é Estado, reino é reino, o Estado é laico, o reino é eterno. Amém? Amém? Fico feliz. E o que importa? Conhecemos a Deus ou não? Até a forma como nos expressamos nas redes sociais sobre política mostra se nós conhecemos a Deus ou não. Olha o que fala no livro de Mateus, capítulo 7.
Senhor, eu fiz tudo isso para a tua glória. Muitos me dirão naquele dia, no grande e último e terrível dia do Senhor, no dia do julgamento final: Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E não realizamos muitos milagres? Então, Jesus dizendo: eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Pegando esse gancho aí da política, que agora está tão vivo nessa semana, com o atentado que teve contra um dos candidatos, como alguém que pratica o mal, mas prega o evangelho, expulsa demônio, cura enfermos no nome de Jesus, mas pratica o mal. Não, mas eu falo de Deus, mas pratica o mal. E aí Jesus vai chegar no grande dia e falar: olha, desculpa, não nos conhecemos. Não nos conhecemos. O que é praticar o mal? Você já parou para pensar? Mentir é praticar o mal? Sim ou não? Desejar a violência contra o outro é praticar o mal? Sim ou não? Se vocês têm dúvida do que é praticar o mal, leia Mateus capítulo 5 e Mateus capítulo 6, o grande sermão da montanha. Jesus está explicando. Olha, a Bíblia diz que se você adulterar, você está praticando o mal. Eu, em verdade, vos digo, se você olhar para uma mulher desejando-a, você já está adulterando com ela. Praticar o mal. Gente, desculpa, a gente não pode selecionar o que a gente quer viver. Não, isso aqui me convém, eu vou viver isso na Bíblia. Não, isso aqui finge que eu não vi. Não. Mateus capítulo 5 e Mateus capítulo 6. Leiam com calma, lição de casa essa semana, né? E aí você vai ver. Se você ferir ao seu irmão, você está pecando. Em verdade, Jesus dizendo, em verdade te digo, se você se irar contra ele, você já está ferindo. Opa, eu não posso nem ficar irado. Se eu ficar irado contra alguém, contra o ex-presidente que está preso, se eu ficar irado contra o atual candidato que está na frente das eleições, ou seja, só o fato de eu ficar irado contra essas pessoas, a Bíblia diz que eu já estou praticando o mal. Cuidado, meus irmãos. Cuidado. Cuidado. Ou nós seguimos a Cristo, ou nós servimos ao mundo. Ou nós, de fato, queremos a transformação dessa terra pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo, ou nós estamos brincando de religião. E religião não tem nada a ver com Deus. A religião, nesse sentido ruim da palavra. Ou nós vivemos, ou nós não vivemos. Ou nós o conhecemos, ou nós não o conhecemos. Eu não quero, de maneira nenhuma, chegar um dia diante de Deus e falar: Deus, eu estava lá na Prisco, eu preguei, eu pulei, eu cantei, eu fiz de tudo na igreja, e ele virar para mim e falar: não te conheço. Jesus, só de imaginar isso me deu até um negócio ruim aqui. É sério. Só de imaginar a cena de ouvir Jesus falando para você: não te conheço. Mas Jesus era eu lá na aldeia, você não lembra? Desculpa, você estava praticando mal? Jesus, não é bem assim, né? Não tem meio termo. Infelizmente, a gente leva o evangelho, né, daquele jeito. Tem um termo que o pastor Jairo usa muito, que eu gosto muito. Ele fala, não, é o nada a ver. Ele fala, cuidado com esse espírito maligno do nada a ver. Que espírito maligno é esse? É que vem uma palavra, olha, você está fazendo coisa errada. Não, nada a ver. Deus conhece meu coração, sabe que eu não me envolvo, eu não fico nem irado com esses caras aí da política, eu tô tranquilo. Mas Deus conhece teu coração. Deus conhece. Deus sabe. Não, imagina eu olhando para aquela moça, imagina. Não, nada a ver. Deus conhece o seu coração. Eu tenho aqueles desejos de ganância, eu estou servindo a mamão, eu só quero o meu dinheiro, só quero trabalhar em paz. Deus conhece o seu coração. Eu não conheço, mas Ele conhece. E a grande pergunta para a gente encerrar é, e você, o conhece de verdade? Você conhece de fato o seu coração? Você conhece a Deus? Você o conhece? 1 João capítulo 3, versículo 6.
Todo aquele que nele permanece no Senhor não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu e nem o conheceu. Não precisa responder para mim, responda para você mesmo. Você o conheceu, de fato? Você de fato conheceu a Deus? Ou você ainda está preso nas amarras do pecado? Da luxúria, da mentira, da ira, da ambição? Ou você ainda está preso no pecado da prostituição, da ganância, da soberba? Você o conheceu? Volto a dizer, você pode ler tudo sobre Deus. Você pode saber tudo a respeito de Deus. Ler a Bíblia inteira várias vezes. Você pode ler livros fantásticos de autores que tiveram encontros íntimos com Deus. Tem um livro, acho que muitos de vocês já o leram, daquele autor chamado Benny Hinn, fala sobre Bom Dia, Espírito Santo. E conta a história de como ele teve um encontro íntimo, real e verdadeiro com o Espírito Santo, e isso transformou a vida dele. E eu tenho muita gente que lê esse livro e fica impactado, fala, pastor, que fantástico, o cara viu Deus face a face, como Moisés, como outros tantos o viram. E eu acho muito legal, mas aí eu pergunto, e você? Você o viu? Você o conheceu? Você o deseja conhecê-lo nessa intimidade? Ou Deus é um mero acessório para manter a tua vida na homeostasia, para manter a tua vida tudo no lugar, tudo equilibrado? Deus é o centro da tua vida e você orbita em volta dele? Ou você é o centro da tua vida e quer que Deus faça com que tudo esteja organizado? Você tenha saúde, paz, alegria, prosperidade? Deus está a seu serviço para manter a sua boa vida? Ou você está a serviço de Deus para cumprir o reino dele nessa terra e no que virá? Tem uma diferença muito grande. Todo aquele que está no pecado não o viu e nem o conheceu. Tem uma tradução que a Revista Atualizada, que é um pouco mais dura, diz que nunca o conheceu. Quem vive pecando conscientemente, propositalmente, nunca conheceu a Deus. Ouviu falar. É tipo um jogador de futebol famoso que você sabe tudo dele, mas nunca o conheceu de verdade. E para a gente encerrar, ainda tem esperança para nós. Amém? Lá no livro de João, quando eu falo para nós, eu me incluo nisso. Lembre-se, essa semana Deus me repreendeu dizendo, você não está mais reconhecendo a minha voz. Você está abandonando o primeiro amor. Livro de João, capítulo 8, versículo 32, diz que se você conhecer a verdade vai te libertar. Eu não coloquei aqui, mas em João 14, Jesus declara, capítulo 14, versículo 6, ele diz, eu, Jesus, sou o caminho, eu, Jesus, sou a verdade, eu, Jesus, sou a vida. Se você conhecer a verdade, quem é quem? Jesus. Ele vai te libertar de tudo isso que nós estamos conversando aqui. Da ganância, da ira, da prostituição, da lascívia, do adultério, de tudo. Do orgulho, da arrogância. Orgulho. O orgulho, só o fato de nós não reconhecermos nosso erro, nós não queremos admitir que nossas proposições estão enganosas, isso é orgulho. Isso pode nos levar, sim, para chegar um dia diante de Deus e falar, desculpa, eu não sei mesmo quem você é. Não, Senhor, mas eu era aquele, aquela, assim, assado, eu fiz tal coisa. Olha, desculpa, não vai dar mesmo, tá? Não leva a mal, não, mas eu avisei. Vocês que praticam a maldade, não dá. Comigo não dá para viver a eternidade. Mas se nós o conhecermos, ele vai nos libertar. E nós vamos ser íntimos dele. Por isso que eu falei, gente, de todas as coisas, uma das coisas mais importantes em todo o Evangelho é conhecer a Deus e ser conhecido de Deus. No fundo, o que vai valer de tudo que a gente fez aqui, se eu cantei, se eu preguei, se eu pulei, se eu expulsei demônio, se eu doei todos os meus bens para os pobres, se eu fiz o que eu fiz, de tudo, o que vai valer é se eu conheço a Deus e se Ele me conhece. Porque no grande e terrível dia do Senhor,
É só isso que vai importar. Se eu o conheço, se ele me conhece. Último conselho, em Oséias capítulo 6, o profeta Oséias, ele diz o seguinte, versículo 3. Conheçamos o Senhor. É um bom conselho. Conheça Deus. E detalhe, ele diz que não é tão simples conhecer a Deus. Você tem que fazer o quê? Esforcemo-nos por conhecê-lo. Conheçamos a Deus. Vamos nos esforçar para conhecer a Deus de verdade. Por quê? Porque tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Ele virá para nós, como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera, que regam a terra. Oséias estava dizendo, vai chegar um dia que Deus vem. Deus vem e vai nos pedir para prestar conta de tudo. Por isso ele fala, conheçam a Deus, se esforcem para conhecer a Deus. Não brinquem de ser cristãos. Eu falo que ser cristão precisa ter muito coragem, muito peito mesmo, muita vontade. Porque para ser um cristão de verdade, nós temos que abrir mão de muitas coisas. Nós temos que abrir mão da nossa vontade. Nós temos que abrir mão das nossas manias, das nossas convicções socioeconômicas, políticas e religiosas, para viver o que Jesus quer. Podemos hoje tentar nos esforçar um pouco mais para conhecer a Deus? Quero orar com vocês.